Irmãos, Salmos 23, todos nós conhecemos. Salmos 23, muito bonito, é numa região chamada Engedi. Essa região montanhosa, como quase toda Israel, tinha algumas características. E ali o salmista, quando fez, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me ajudem. Ele também disse que ele gostaria ou queria andar sobre pastos e águas tranquilas. Mas também disse: o seu cajado e a tua vara me consolam. E continuou a dizer: mas também, Senhor, me dê uma mesa, prepara um banquete para mim lá no deserto. E o inimigo vai me ver, mas não vai tocar. Irmãos, muitas coisas nas nossas vidas, eu até peço para o Senhor, e Ele vai dar, porque Ele é um Deus de misericórdia, é o Deus de promessa e cumpre. Só que, irmão, eu tenho que pagar preço. As coisas boas são caras. As coisas boas requer sacrifício. Se você quer casar com uma mulher de Deus, você vai ter que se sacrificar e orar. Se você, mulher, quer casar com um homem de Deus, não escolha o primeiro. Sacrifique-se, escolha, ora e pega quando Deus der. E aquele momento, é verdade, se pegar antes está frito. Eu esperei. Só que na minha época não tinha romance real, né? E nem corte. Eu comecei a namorar, tinha 19 anos. E até hoje ela não deixou eu ir embora. Que legal, né? Glórias a Deus, né? Onde eu estava mesmo? Aonde? No banquete, lá no Engedi. Então, aquelas ovelhas mais fortes, elas iam subir. Nós, líderes, precisamos ir na frente em tudo. Os pastores na frente, as ovelhas mais na frente, subindo aquela montanha. Mas havia duas questões muito difíceis, meu amado irmão. Uma delas é que, naturalmente, nós andamos juntos, lado a lado, para um proteger o outro. Mas naquele lugar não havia essa possibilidade, meu querido. Lá tinha que ser fila indiana, ou seja, um atrás do outro, muito estreito aquela passagem. Mas o bom pastor, ele ia atrás, porque o bom pastor, ele vai observando as suas ovelhas mais fracas. O bom pastor não deixa ninguém para trás. O bom pastor, ele te conduz para o lugar que você quer ir e que ele deseja que você vá. E eles então foram subindo, mas quando chegou ao meio, uma questão muito difícil, um vento muito forte. Talvez hoje, alguém que você conheça, ou mesmo você, porque eu já passei por isto, esteja numa situação financeira difícil, e o vento está forte, está se transformando em tempestade, mas olhe para o alto e continue, que o bom pastor está te conduzindo. Não perca a direção, não desista facilmente. Então eles conseguem subir ao topo, irmãos, e quando chega lá, o salmista, eu imagino que ele consegue ver tudo, toda aquela beleza, tudo aquilo que ele pediu. Mas lá em cima, eu não posso ficar. Porque se eu ficar lá, a soberba, o orgulho, pode tomar conta de mim. Então ele tem que descer. E para descer, há dificuldade. Para descer, é a mesma dificuldade que para subir. E quando ele começa a descer, irmãos, as mais fortes na frente e as mais fracas atrás. E o bom pastor vai conduzindo. Mas chega um momento que a resposta é tão demorada que você vai se enfraquejando. Por isso que nós olhamos e vemos muitas ovelhas ficando pelo caminho. Esta hora, o bom pastor vai pegá-la, uma de cada lado em seus braços e uma no seu ombro. Este momento, queridos, é o momento de exaltação na tua vida. Este momento é o momento onde o Senhor Jesus está te carregando, porque eu já não sou mais ninguém. E aí então, eu vou ter tudo aquilo que pedi do Salmos 23. O nosso inimigo vai olhar as nossas mesas, o nosso banquete, mas não vai nos tocar.
O flecheiro pode estar te vendo, irmãos. Você não vai ver o flecheiro, mas o Senhor dos exércitos, com seu escudo, não vai permitir que a flecha te atinja. Se você entendeu, aplauda, por favor, no nome de Jesus. Eu preciso obedecer, é ter o coração quebrantado, não só para ministrar como eu estou fazendo, para louvar como os meninos louvaram, mas preciso ter o coração quebrantado na adoração quanto aos meus dízimos e as minhas ofertas. Este momento é o momento da reconciliação do homem com o Senhor. Quando você traz no gasofilácio, você está aproximando das suas bênçãos, daquilo que você almeja. Nunca, você que é jovem, a maioria que é jovem, nunca deixe de investir na obra da sua igreja, no projeto que o pastor dessa igreja tem para você na tua vida, porque ele quer o melhor. Um dia você vai casar, vai ter filhos, e seus filhos estarão guardados. Mas, irmãos, nós precisamos de continuar a nossa caminhada. Números 13:2, vamos falar de 3 jovens, ou melhor, de 12 jovens, 12 escolhidos. Moisés escolhe 12 príncipes, 12 homens capazes, e manda então espiar a terra. Eles vão espiar a terra prometida que emana leite e mel. Eles trazem um relatório, rasgam suas vestes e diz: Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa, tem uvas, cachos de uvas muito grandes, é boa mesmo a terra. Só que tem um detalhe: existem homens grandes, enormes, eles vão acabar conosco, nós não podemos com eles. Muitas vezes, minha irmã, eu estou pensando assim. Eu olho para as circunstâncias da terra, eu olho para os homens que moram na terra, e começo a ter medo do que está acontecendo, dos telejornais, das notícias. Mas os dois viram as mesmas circunstâncias, viram que a terra era boa, Josué e Calebe, e viram também que tinham homens gigantes. Havia dificuldade, sim, mas eles olharam diferente aquela situação. Há uma diferença quando nós olhamos para algumas situações adversas. Os 10 olharam para os moradores da terra, porém os 2 olharam para o dono da terra, o Senhor dos exércitos. E quando eu olho para o dono da terra, eu posso entender que eu estou sendo guardado e protegido. Amém? Então eu preciso sempre, numa hora difícil, olhar para o dono da terra, nunca olhar para os moradores. Quando eu olhar para os moradores, para as circunstâncias, devo olhar com compaixão, sim, mas a minha esperança vem do Senhor. A minha esperança vem do Senhor Jesus Cristo. É a Ele que eu devo entregar todas as minhas aflições, todas as minhas ansiedades. Confesso que às vezes fico ansioso pelas situações, mas precisamos entender, se a solução não vier dele, de quem virá? Vem do Senhor, que é um socorro bem presente. Amém? Números 26, 10, 11, está escrito: os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré, irmãos, ficavam num templo com muitas portas, onde o rei Davi os colocou lá. Eles eram levitas de uma das tribos, e eles cantavam, louvavam o Senhor. Só que algumas portas, sacerdotes entravam, mas naquela porta ninguém entrava, nem mosquito queria passar por ali. Sabe por quê? Eles eram chamados filhos de Caim, tinham a marca de Caim, eram chamados filhos da vergonha. Eles não tinham família, eles não tinham referências familiares, eles não tinham direitos, eles não tinham absolutamente nada, nem herança.
Eles eram envergonhados e chamados de fracassados perante os olhos humanos. Mas o Senhor, o Deus de amor, tinha planos para eles. Talvez eu e você esteja passando por uma situação difícil. Estou sendo até envergonhado, mas o Senhor tem plano para mim. Eu não posso deixar de louvar nas horas difíceis. E eles estavam louvando no templo. Estava acontecendo muitas coisas e eles continuavam louvando ao Senhor. Mas naquela época, irmãos, Deus faz coisas nas nossas vidas que nós às vezes não entendemos. E vai fazer na minha e na tua, se nós não estamos entendendo ainda. Naquela época, houve uma rebelião, ou aí haver uma guerra. Senaqueribe, o rei da Síria, se levanta contra Ezequias, o rei de Judá. Na época do profeta Isaías, ele sitia toda a cidade com seus milhares de soldados. E manda emissários dizer para Ezequias que ele era mentiroso, que o Deus dele não podia com seu exército, porque Senaqueribe havia queimado todas as cidades e queria tomar também Judá. O rei Ezequias, um homem temente a Deus, começou a orar e buscar do Senhor a resposta. E a resposta estava lá no templo, irmãos. A resposta sempre vai estar no templo. E eles então começaram a andar pelo templo, passaram por várias portas, mas lá naquela porta que não entrava ninguém, alguns meninos, 3 meninos exatamente, estavam lá cantando um louvor. Assim, Abiasaf e Eucana cantavam assim: Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. O nosso Deus é o Deus que acaba com as guerras, é o Deus que quebra os arcos, é o Deus que queima os carros, é o Deus que vence tudo. Se você está entendendo, irmãos, é para aplaudir. Como está a sua situação hoje? É esse Deus que você serve. É o que acaba com as circunstâncias desfavoráveis da sua vida. Se há desfavor, haverá favor. Porque Ele é o dono de tudo. Aqueles meninos deram a resposta. Eu e você hoje, nas nossas circunstâncias, podemos dizer: quem é este Senaqueribe que está nos acusando? Quem é esta situação sociopolítica econômica que está nos acuando? É cíclico, vai passar. E aí teremos algo novo para nossas vidas. Quando eu começo a entender, eu começo a praticar, começo a confiar no meu Senhor. Ouçam os seus pastores, os seus profetas, os seus discipuladores, os seus pais, os mais velhos vão dar bons conselhos. E nós vamos ter a resposta do Senhor. E quando eu continuo a minha caminhada na Bíblia, vendo as Escrituras, analisando, eu posso encontrar lá em Esther 2,15, quando ela se apresenta ao rei. Mas para você ser apresentado a alguém, nós precisamos ter bons relacionamentos. E ela tinha, Mordecai, seu primo, tinha bons relacionamentos com o rei da Pérsia, Assuero, e com aqueles guardas, os chefes, os generais. Ele tinha relacionamento e houve um concurso e ele conseguiu pôr sua prima Esther para participar. Tem tantas Esthers aqui. Esthers, deve ser o plural, né? Esthers. Tem ou não tem? Só quero ouvir voz feminina. Amém? Amém. E os varões? Amém. Graças a Deus, né? Tem bastante Esther. Esther então começa a se preparar. Mas naquela região, amados irmãos, chamava-se Gileade. E aquela região tinha um bálsamo, aquele que nós conhecemos como bálsamo de Gileade. É um bálsamo muito cheiroso. É um bálsamo que todos queriam ter. Mas eu já disse aqui, que coisa boa custa caro. Servir ao Senhor Jesus não é fácil. Investir na obra de Deus não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena, porque nós vamos ter os benefícios. E aqueles homens que queriam aquele benefício daquele perfume, pagavam um alto preço.
eles tinham que chegar e subir naquela montanha, naquela região chamada Gileade, mas embaixo havia muitos espinhos, e reis, generais, homens comuns deviam descer de sua carruagem para conseguir subir naquele local. Quando eu desço da minha carruagem, eu estou demonstrando humildade, e muitas vezes eu vou rasgar as vestes em alguns lugares, porque eu não posso sempre estar com vestes novas. Eu preciso eventualmente, por benefício meu, rasgar as vestes e colocar outras novas, me revestir, me capacitar. E aqueles homens fizeram isto, subiram, colheram aquela planta. Jacó chegou a dizer que era a planta ou o produto mais interessante de Israel. De escravos começaram a exportar para o Egito bálsamo de Gileade, de tão cheiroso que ele era. A rainha de Sabá, ela foi visitar rei Salomão, também levou alguns vidros, alguns compostos desse bálsamo. Irmãos, como eu estou apresentando diante do Senhor, com os meus dízimos e as minhas ofertas? Qual cuidado que eu estou tendo com a obra de Deus? Eu estou cheiroso? A obra de Deus está cheirosa? Olha para este prédio, os benefícios que ele tem, o som. Quanto nos custa para nós mantermos? Mas a rainha, ela estava se preparando para estar diante do rei. Eu preciso me preparar para trazer meus dízimos, as minhas ofertas. Eu peguei como hábito, irmãos, eu aprendi também. Quando eu vou dizimar, eu apresento o meu dízimo ao Senhor em gratidão. Guardo muito bem guardado e oro ao Senhor. O Gabriel ora comigo, abençoando aquilo que ele nos deu, e nós estamos devolvendo a parte que pertence à obra dele. Eu quero me preparar cheiroso diante de Deus, diante do gasofilácio. E a rainha Esther, então, 6 meses, ela começa a tomar banho do bálsamo de Gileade. Imagina você com aquela essência, você mulher, todos os dias, um dia sim, um dia não, tomando aquele banho. Que cheiro maravilhoso que não ia ter. E chegou, então, o grande dia. Repitam comigo. E chegou a vez de Esther. Transferindo para mim. E chegou a minha vez. Para não esquecer, mais forte. E chegou a minha vez. Eu já estou cheiroso. Eu estou me preparando. Olha, eu vou entregar os meus dízimos, as minhas ofertas. Então a rainha é anunciada e ela entra diante do rei. Nós podemos imaginar o rei, porque ele deveria estar com algumas dificuldades, porque ele havia afastado o Vasti do palácio, aquela questão que nós já conhecemos. Eu posso imaginar o rei, talvez os irmãos também possam imaginar o rei, sentado com o seu cetro de cabeça baixa. Mas quando Esther entra a 10 metros, aquele cheiro começa a tomar conta do ambiente, irmãos. Mas ele é rei, ele não vai olhar. Quantas mulheres não foram oferecidas? E ele estava ali com a sua cabeça baixa. 5 metros. Aquele cheiro é tão grande, que ele não aguenta mais. Irmãos Jean e Sueli. E aí o rei levanta a cabeça e contempla a beleza de Esther. Aquele cheiro vai tomando conta dele. O rei esquece todos os seus problemas e começa a contemplá-la, porque ela se apresenta diante dele limpa, cheirosa. Quando eu trago os meus dízimos, além de cheiroso, eu tenho que trazer sem mácula, sem mancha, perfeito. O melhor que eu tenho, eu trago para o Senhor. Amém? Amém? Quem está comigo? Amém. Vamos apresentar cheirosos com nossos dízimos e as nossas ofertas. Trazê-lo com maior amor e carinho. É o melhor que você tem, meu amado. É o que você deve trazer. É o melhor que você tem, meu querido irmão. Você traga e acredite que vai dar certo, no nome de Jesus. Quando eu começo a tratar
as minhas finanças, como amigo de Deus, eu começo a ter os seus benefícios. Ainda nas horas difíceis e das dificuldades, o Senhor vai reconhecer a minha voz. Elias teve dificuldades, todos nós sabemos, na questão da chuva. Naquela época, o rei Acabe era um rei corrupto, com uma mulher perturbada. Mas quando Elias dobrou os seus joelhos e começou a orar, o Senhor já ouviu a voz dele. Imagina Deus, vamos imaginar. Elias começa a orar, Rafael. Deus já se atenta. Elias está orando. Ele está me pedindo algo. Ele está pedindo chuva para aquela região. Elias é meu amigo. Eu vou mandar chuva para ele. E cai chuva naquela região. Como é o nome do menino aqui de laranja? Como? Jonatas, seja amigo de Deus. Porque o dia que você tiver em dificuldade, meu filho, você vai orar. E como Deus olhou e reconheceu a voz do Elias, ele vai olhar e vai ver o Jonatas e vai dizer: Jonatas, meu filho, é meu amigo. Eu vou abrir a porta do céu para ele. Aplauda o Senhor, irmãos. Receba, Jonatas.